Boa noite, a paz do Senhor, que bom nós estarmos de volta, mais uma terça-feira, para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nós hoje estaremos estudando um pequeno resumo do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Já estudamos Mateus, Marcos e agora chegamos no terceiro Evangelho, Lucas. Então, quero também dizer para você, eu enviei o link dessa aula, que você possa, querido, ao receber tanto dessa aula, quanto os outros links que eu enviarei para as próximas aulas, envia para todos os seus grupos, seus amigos, familiares, convide-os a se inscrever no nosso canal, para estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor, estudando com a gente. Faça aí, olha, vem, estuda toda terça-feira, às 20 horas, o pastor Edi está dando um resumo, uma aula para a gente, é grátis, e que possamos ter mais pessoas sendo abençoadas em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de poder estudar e aprender um pouco mais da Tua palavra. Te convidamos, fique à vontade, o Pai, neste lugar. Pai, toma primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aqui é para louvor, para a glória do Teu nome. Espírito Santo didático, nós te convidamos. Vem sobre nós nesse dia, trazendo a Tua sabedoria, o entendimento, em nome de Jesus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Lucas escreveu para quem, pastor? Os gregos. E você sabe que os gregos sempre foram, sempre buscaram conhecimento. E Lucas escreve para eles. Nós vamos aqui hoje entender um pouquinho sobre esse evangelho. Eu espero que ao final dessa aula que possamos estar assim, entendendo um pouquinho o Evangelho de Lucas. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, vamos saber, puxa vida, Lucas escreveu para os gregos, olha por que ele, olha a forma dele se expressar, vai ser muito legal, tá bom? Mas antes eu quero assim, esclarecer algo que eu falei na última aula, quando eu falei que Marcos, Lucas não eram apóstolos, discípulos do Senhor, não foram escolhidos como discípulos do Senhor. Vamos ver aqui Lucas, que eu quero te mostrar, Lucas capítulo 6, Lucas 6, a partir do verso 12. Deixa eu mostrar para você algo rapidinho. Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Vamos lá, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor, tá bom? Esses foram os apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão Zelote. Observação: Pedro, Tiago, João, André e Filipe eram todos pescadores quando foram chamados por Jesus, tá bom? Vai ficar gravado, vai estar também aí para você não ter nenhuma confusão quanto quem eram os discípulos. Então Lucas
Lucas foi discípulo de Jesus, pastor? Não. Marcos foi? Não. Mateus foi. Mateus estava lá na alfândega cobrando, ele cobrava os impostos, e Jesus passou e falou, vem Mateus, vem comigo. E aí, esses que eu citei, né, o Pedro, Tiago, João, o André e Felipe, eram pescadores, e Jesus falou, agora vocês serão pescadores de homens, vem comigo. Eles deixaram, eles eram sócios, tinha uma sociedade na pesca, e deixaram lá a pesca e seguiram Jesus. Querido, seguir Jesus tem que abrir mão. Nós hoje ouvimos o Evangelho, vem para receber, e o Evangelho nega a si mesmo. Jesus falou, se vocês querem me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz, vem comigo. Então é assim, precisamos abrir mão, precisamos renunciar. Renunciar, hoje te prego o Evangelho, vem como está, e continua, não, vem como você está, claro, mas vem esperando que quando o Espírito Santo vier sobre você, automaticamente você já vai haver uma mudança, uma conversão, mudança de rumo, mudança de curso. Ah, mas eu vou perder o amigo A, B. Queridos, se eles se afastarem, não eram seus amigos. Então, se um se afastar, Deus manda 10 amigos verdadeiros para você. Então vamos lá no Evangelho de Lucas. Qual o título desse estudo, desse resumo, pastor? Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Enquanto Mateus escreveu para os judeus e Marcos aos romanos, mostrando o poder, o Jesus poderoso, né, como rei, como servo poderoso, respectivamente, Lucas escreve seu evangelho para os gregos, com o objetivo de mostrar Jesus como homem perfeito, pois os gregos tinham uma elevada importância estética, buscando um espécime perfeito. E um versículo-chave desse Evangelho de Lucas está aí no capítulo 1, verso 3 e 4. Você está com a Bíblia aí? Vamos ler comigo? Lucas 1, 3 e 4. Olha só o que ele diz. 3 e 4. Diz assim: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Esse Teófilo é um cara excelentíssimo, um camarada da alta, e Lucas escreve para ele escreve para os gregos, dizendo o seguinte: eu fiz uma investigação, uma cuidadosa investigação de tudo, e agora, para que você tenha plena certeza da verdade, querido, faça uma cuidadosa investigação. Você não pode aceitar, me falaram, eu aceito. Não, é isso aqui não. Você precisa buscar aqui. Olha, hoje ouvimos aí no YouTube centenas, dezenas, centenas, milhares de palavras, de sermões. Querido, mas se não for centralizado em Cristo, convergido para Cristo, tá fora. É só autoajuda, você vai ser aí, se não tiver com Cristo, não, tá fora. E os gregos, eles traziam, porque existia ali os gnósticos, né, a visão platônica de Platão, nós vamos ver mais à frente, era só dentro do conhecimento.
E Lucas escreve para um povo, para os gregos, aqueles que acreditavam somente no conhecimento. E ter conhecimento é bom, mas conhecimento sem fé está perdido. Por exemplo, eles acreditavam assim, vamos aplicar para hoje. Se uma pessoa está com um problema cardíaco, só há uma saída: um transplante, uma operação, uma cirurgia. Deus não tem poder, não existe fé. Que não existe fé, esse negócio de crer que Deus vai curar o seu coração. Não, eles eram assim, e Lucas escreve para eles, para mostrar para ele que precisavam crer e ter fé em Jesus. Vamos à frente para nós entendermos isto. Teófilo provavelmente era alguém muito importante, tanto para Lucas como até mesmo socialmente. Ele era alguém que Lucas estava evangelizando. E por conhecer a mentalidade grega, Lucas fala e faz uma curada investigação sobre a história de Jesus. Hoje nós temos tudo isso aqui, amado. Lucas não tinha. Olha, nós estamos falando de evangelho. Olha só, Novo Testamento, Jesus havia acabado de vir como homem. E agora nós vamos falar sobre isto. Também eles a visão deles era, por exemplo, os docetistas, eram os gnósticos e os docetistas. Os docetistas, eles pregavam e acreditavam na mente deles que era como um fantasma. Ele aparecia, mas não existia em carne. Vamos ver mais à frente um pouquinho. Lucas tem em mente, Lucas tem uma mente de historiador. E ao escrever seu evangelho, pois preocupa-se colocar os acontecimentos em ordem cronológica, enquanto os outros evangelhos não trazem essa preocupação. Primeiro ponto aí. O tema principal de Lucas é revelar que Jesus é o Salvador, olha só, para todo tipo de pessoa e não só para a elite, as castas religiosas. A mentalidade religiosa grega, amado, tinha uma ênfase em agradar os deuses, tá? Os deuses. Hoje, muitos são assim. Não havia o conceito de salvação na mente religiosa grega. Aquele que morresse como um guerreiro iria para o Hades, que era um tipo de inferno. Não havia o conceito de salvação eterna, de um único Deus. Mas Lucas mostra que Jesus era o homem perfeito, aquele que alcançou a perfeição requerida por Deus, para que ele fosse não apenas um modelo, mas o salvador de todo mundo. Jesus é apresentado em Lucas como tendo interesse por todo tipo de pessoas. Os leprosos, os samaritanos, as mulheres, as crianças. Lucas ele traz esse ensinamento para nós. E qual o propósito desse livro, pastor? Lucas é o único escritor dos evangelhos que explica a razão pela qual escreveu. Vamos ver no capítulo 1, do 1 ao 4. Olha qual é a razão. O único evangelista que explica a razão pelo qual escreveu, diz assim, do 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, porque Lucas não foi testemunha ocular, que ele não estava lá com Jesus. Lucas está falando daqueles que estiveram ali vendo, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, olha só que ele vai falando, esse aí, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, ele primeiro se preocupou em investigar, em buscar, estudar,
Ele era médico e aqui um historiador. Ele vai lá e busca, e ele fala que ele faz uma acurada busca, uma investigação mesmo, desde a origem. E agora ele está dando por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então, ele vai colocando em ordem, para que o excelentíssimo Teófilo, que como eu falei, é alguém alto, grego, naquela época, e para que os gregos entendessem isto. E ele escreve, ele explica aqui do 1 ao 4 o porquê ele estava escrevendo esse evangelho. Lucas apresenta a humanidade de Jesus escrevendo em detalhes. Ele escreve tudo em detalhes do seu passado ancestral, o nascimento, a genealogia de Jesus. Mateus, por exemplo, interessava mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Enquanto Lucas, a genealogia dele vai até Adão, pois Lucas quer mostrar que Jesus é humano. Porque os gregos não acreditavam, não criam nisto. Na época que o evangelho começou a ser pregado, várias heresias surgiram. Olha só, agora eu vou falar sobre essas heresias, como os gnósticos e os docetistas. Eu vou explicar agora para vocês o que eles criam. Os gnósticos, por exemplo, eram influenciados pela filosofia grega. Os gnósticos, eles eram pela filosofia grega, principalmente platônicas. O que é essa filosofia platônica? O pensamento de Platão. Acreditava que o ser humano, olha só, eles acreditavam que o ser humano era salvo por meio do conhecimento. E aquilo que se via não era o que de fato as coisas eram. Olha aqui. E por isso acreditava que a matéria humana estava distante da essência de Deus, que é espírito. Assim Deus jamais poderia tornar-se carne. Olha, a sabedoria, o conhecimento é bom, mas tem que ter um conhecimento com razão na palavra. Aqui dentro, com Cristo. Eu sei muito, pastor, eu sei. Se você não colocar Cristo no centro disso tudo, você vai ficar só achando que você sabe tudo, mas ao mesmo tempo não sabe nada. Portanto, muitos afirmavam que Jesus era um homem qualquer, em que em um momento ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e na hora da cruz, Deus saiu de Jesus, ficando apenas o Jesus homem. Por isso Lucas escreve para mostrar que Jesus era Deus e era humano, o Deus encarnado. Eu anotei aqui para nós, para trazer para vocês, os gnósticos. O que eram os gnósticos? Uma doutrina que visa a salvação da alma, não através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é só através da fé. E o gnóstico é uma doutrina que visa a salvação da alma, não através da fé, mas do conhecimento, ou, mais propriamente, do saber espiritual. Tem aí, mano. Eu tenho mau conhecimento, o espiritual, tal. Mas você crê mesmo que Jesus Cristo é o Senhor? Ah, não. Você crê que Jesus morreu na cruz? Ele morreu e ressuscitou? Não. Esse conhecimento aí é vão. Aí vão, amado. Precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Já o nome gnóstico vem da palavra gnosis, que significa conhecimento, e o gnóstico é, portanto, quem adquire um especial conhecimento e vive segundo esse conhecimento. Tem gente assim hoje.
ele não crê, ele não tem fé. Ele vive naquilo que ele acha que sabe, no conhecimento dele. É a mesma coisa dessa época, quando Lucas escreveu para Teófilo, mas para os gregos. Essa palavra se renova. Aí tinha uma outra linha, que eram os docetistas, que eles também criam em outra heresia. A palavra docel, na língua grega, significa aparecer. E os docetistas afirmavam que Jesus não encarnou. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, amado. E aqui eles não acreditavam que Jesus era como um fantasma, que as pessoas o viam sim, mas ele não estava lá. Viam, mas ele não estava lá materialmente. E por isso Jesus veio apenas em espírito. O docetismo era uma heresia muito profunda, ao ponto de que podemos ver outros escritores bíblicos combatendo-a. Por exemplo, o apóstolo João em suas cartas, nós vamos ver mais à frente. Docetista acreditava que Jesus Cristo era um espectro, quer dizer, espírito. Logo este, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne nem sangue. E eu falei lá do platonismo, que era uma corrente filosófica criada por Platão. Ele acreditava que quanto mais pensar uma ideia, mais chance teria para concretizá-la. E é assim mesmo. Isso acontece até hoje. O autor e a data desse evangelho, que nós estamos dentro desse resumo. Lucas é um médico, fluente na língua grega, foi um amigo muito próximo e querido de Paulo, o apóstolo Paulo. Lucas visitou Paulo várias vezes na prisão. Lucas era gentil e viajou na companhia de Paulo e permaneceu fiel ao apóstolo, mesmo quando Paulo foi preso. Mesmo quando Paulo foi preso, Lucas manteve ali fiel, querido. Lá em Filemão, olha só, você sabia que existe esse livro na Bíblia? Filemão, vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, e 1º e 2º Timóteo, aí depois vem Tito e Filemão, antes de Hebreus. Filemão tem 25 versículos. Olha só em Filemão, no verso 24. Olha só. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Demas e Lucas. Lucas estava lá com Paulo e manda saudação para Filemão, quando Paulo intercede por Onésimo. Esse Filemão era um cara de grana e tinha alguns servos, e Onésimo fugiu, foi para Roma e estava com Paulo, e agora, Paulo ganhou ele para Cristo, ele se converteu. Paulo fala que você vai lendo Filemão, nós vamos chegar lá para estudar Filemão, você vai lendo esses 25 versículos, você vai ver que Paulo fala, eu ganhei para Cristo nas algemas, e receba-o, se ele ficou devendo alguma coisa, põe na minha conta. Paulo intercede por Onésimo, receba não mais como servo, como escravo, mas como irmão. É muito legal o que Paulo fala. E aqui, olha, Marco, Aristarco, Demi, Lucas, meu cooperador. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas. Toma contigo Marco e traz-o, pois me é útil para o ministério. Somente Lucas e os meus colaboradores estão mandando salvação para você. Lucas foi uma pessoa extraordinária por causa da sua fidelidade. Lucas também escreveu o livro de Atos, né? Provavelmente através do relato do próprio apóstolo Paulo, porque ele vai escrever no livro de Atos contando a história da igreja, do apóstolo Paulo.
A data do Evangelho de Lucas é definida entre o ano 60 e 65. E isso, querido, para nós entendermos, pela maioria dos estudiosos, na verdade, os 3 evangelhos foram escritos anteriormente à queda e destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Amém, querido? Tá tranquilo até aí? Tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá no meu WhatsApp, 24 981 70 1047, pode mandar, pode, e o dia que vocês quiserem, eu estou com uma dúvida sim, pastor, eu estarei pronto a correr atrás, pesquisar e esclarecer para você. Vamos ver o esboço desse livro, para nós não nos estendermos muito. O Evangelho de Lucas começa com o prólogo em que Lucas apresenta as suas razões para escrever. Olha só uma coisa. Foi o único evangelista que explicou o porquê estava escrevendo o Evangelho. Tá? O porquê ele foi o único que apresentou as razões para escrever o Evangelho. Olha, vamos ler do 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós, se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Querido, é o que nós estamos passando aqui, uma instrução, algo que foi acurado, foi investigado, e agora estou trazendo para você ir lendo a palavra e olha, ir crescendo, e não naquilo que te falaram por aí, não, mas aqui, ó, para você, como ele falou no finalzinho, para que você tenha plena certeza da verdade. Alguém te contou uma verdade, você tem que ter plena certeza da verdade. E por isso nós estamos aqui, para isto. No capítulo 1, do 1 ao 4, né, ele fala dessa narrativa. Depois tem a infância de Jesus, do capítulo 1, verso 5 até o capítulo 2, verso 52. Aí ele começa com o nascimento de João Batista, do capítulo 1, verso 5 a 25. Depois tem o anúncio do nascimento de Jesus, aqui do capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Aí depois temos o nascimento de João Batista, do capítulo 1, 57 até 80. Aí João Batista, quem foi João Batista? Foi o precursor de Cristo, aquele que veio preparar o caminho. E que veio batizando Jesus, aquele que veio batizava as pessoas. Por que João Batista batizava? Porque quando ele foi batizando, depois nós vamos, na próxima aula agora, quando nós estudarmos, então vou te lembrar disso. Na próxima aula, quando nós estudarmos o Evangelho de João, você vai ver. E você vai ver por que João batizava. João, o encontro ali, quando ele batiza Jesus, naquele instante, vem do alto o Espírito Santo em forma de uma pomba. E aquela voz, esse é meu filho amado. Uau! Esse é Jesus Cristo. É Ele. E ali foi revelado. João batizava para isso. Nós vamos ver na próxima aula. Tá bom, querido? Vamos pular um pouquinho. No capítulo 9, 51 até o 19, verso 28, nós temos a narrativa da viagem de Jesus para Jerusalém. E aí você vai vendo Jesus, a mulher samaritana, esse encontro aqui, Lucas, Jesus censura os escribas, samaritana lá em João, tá? Aí a cura a cura de um hidrópito. No sábado, ao entrar Jesus na casa dos principais fariseus
para tomar uma refeição, eles estavam observando. Eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e mandou embora. Levanta, vai embora. Ah, Jesus. Aí vai a autoridade de Jesus. E já no capítulo 22, o plano para matar Jesus. E ele vem a última ceia, no capítulo 22, no verso 14. Chegada a hora, Jesus pôs a mesa. Os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei. Preste atenção nisto. Até que ela se cumpra onde? No reino de Deus. Vai chegar um dia que nós nos assentaremos à mesa com Cristo. E pegando um cálice, depois de ter dado graça disso, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, porque o traidor estava ali. Esta é a nova aliança. Falar em aliança, eu vou encerrar essa aula dizendo para você: a aliança que Deus fez conosco foi lá na fundação do mundo. Antes, Deus fez uma aliança conosco. Agora, Ele faz com o pecado de Adão. E agora, a queda do homem. Da mesma forma que o pecado entra por um homem, a vida entra pelo último homem, Jesus Cristo. E Ele agora, Ele pega o pão e disse: esse agora é o meu corpo. Pegando o pão, tendo dado graça, o partiu. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você: Jesus fez com você, fez comigo, uma nova aliança. Aliança, Ele renova essa aliança. Agora, a aliança agora é uma aliança de vida. Essa agora, esse cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para fazer uma nova aliança de vida. Quando ele falou: está tudo consumado, agora está consumada a vitória de vocês. Agora você tem direito à vida eterna. O que eu preciso fazer, pastor? Crer que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador. Crer que Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Você vai lendo aqui depois desta última ceia, que Jesus é preso. No verso 47, quando Pedro nega Jesus, aí os guardas zombam dele, ele é levado
Ele é levado, ele caminha dentro de Jerusalém, naquelas ruas cheias de pedras, carregando aquela cruz pesadíssima. Ele se entrega na cruz por nós. Ele se faz maldito em nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, ele diz que Jesus se fez o maldito em meu lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus falou assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. O cálice era a separação de Deus. Naquela cruz ele ficou, quando ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Estava dizendo: agora eu estou sozinho. A separação, se possível for, passa de mim este cálice, afasta. Não, mas faça a vontade. E a vontade do Pai era o quê? Que ele, Jesus Cristo, morresse na cruz, o seu Filho, por mim, querido. Eu quero dizer para você: Jesus morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por você. O que eu preciso fazer, pastor? Reconhecer isto. Aceitar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todos, aqueles que crês, não pereça, mas tenham o quê? A vida eterna. E aquele que não crê? Aí mesmo em João capítulo 3, eu quero ler com você o último versículo de João 3. Vamos ler o último versículo de João capítulo 3. Eu li o 16, eu falei o 16, eu vou ler de novo o 16 e o último versículo. Diz assim o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos ler o último versículo de João 3. O verso 36, grave isto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Repete comigo, por favor. Eu creio no Filho. Eu creio em Jesus Cristo. Declara, abre teus lábios, declare isto. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Filho de Deus. Eu creio. Porque eu vou ler o finalzinho do verso 36. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos sob a ira de Deus. Por isso mesmo ele enviou o Filho dele para morrer por nós. E agora que nós cremos, aceitamos Cristo como nosso único Senhor, mas é o único, querido. Não é dividir o nosso Senhor, a glória dele, com o santo A, santo B, santo C, com a autoridade A, B, não. O pastor Edir pode ser muito legal, mas ele não tem poder para levar ninguém para o céu. Ele não tem poder para salvar ninguém. O fulano A, o B, não vou citar nome aqui, não tem, ele pode ter sido muito legal, mas ele não tem poder nenhum para te salvar. O único que pode te salvar chama-se Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele falou que só há um Deus e um só mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não há outro mediador que vai te levar aos céus.
Se você morrer sem esse mediador, você vai morrer sob a ira de Deus. Então eu te aconselho, parar e rever um pouco. Eu te aconselho hoje, terça-feira, parar e rever um pouco. Hoje é que dia? 16. Não, 16 não. 12. Hoje é dia 12. Estou adiantando, porque eu estou doido para chegar Natal. Hoje é dia 12. Repare um pouquinho. Veja um pouquinho. Você pode ter muito conhecimento, como nós vimos aqui. Você pode ser até muito religioso, mas a religião não vai te salvar. Pastor, eu sou da religião A, da religião B. Eu fui ensinado assim. Querido, para um pouco. Para um pouco. Reveja isto. Só Jesus pode salvar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, quer dizer, não aceitou o Filho, o Jesus Cristo, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que eu estou aqui como canal, como boca de Deus para falar com você, aceite Jesus Cristo como o único Senhor. Fique firme, Jesus está voltando. Eu quero que você vá morar nos céus, junto comigo, porque eu quero morar nos céus. Eu não quero que ninguém fique. Eu vou terminar essa aula lendo um texto que eu me lembrei agora. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Tem João 3 vezes, Pedro. Segunda epístola de Pedro, eu quero ler rapidinho com você. Eu me lembrei agora, capítulo 3, de segunda epístola de Pedro, diz assim, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Ele fala sobre a vinda do Senhor. Eu vou ler desde o verso 1 para nós encerrarmos aqui. Amado, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, porque é a segunda epístola. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias, preste atenção, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Está acontecendo ou não? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é isso que está acontecendo? Vocês falam tanto que Jesus vai voltar, pastor. Até hoje não voltou. Preste atenção. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E a terra, se chover forte, fica tranquilo. O que pode cair é uma casa, matar um, outro, mas o mundo não vai acabar com a água, não. A terra está guardada para acabar, sabe o quê? Vai ser queimada com fogo. Agora existe, tem sido guardado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer.
Presta atenção. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Qual é o meu conselho agora para você? Creia nesta palavra. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, aquele que tiver Cristo irá morar nos céus. Aquele que não tiver, permanecerá sobre ele a ira de Deus. Aí virá o julgamento. E aqueles que tiverem morrido, pastor, os que já morreram, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós vamos estar estudando isso também, vendo. Ele falou, não quero, irmãos, a partir do 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13, acho que é. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorância é falta de conhecimento. Acerca do que já dormem. Porque nós não precederemos os que dormem. Vou pegar aqui. Isso aí não pode deixar passar rápido, não. Por mais só Colossenses, Filipenses, aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmão, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, os que morreram, para que não fique triste como os demais que não têm esperança. Por isso que quando morre alguém da nossa família, a gente fica triste pela separação física. Claro, morreu um irmãozinho, morreu. Quando a minha mãe partiu, eu fiquei triste pela separação física. Mas por eu ter entendimento, inclusive foi eu que ministrei o culto fúnebre da minha mãe, foi difícil. Eu fiquei triste com a separação, sim, física. Mas ao mesmo tempo, eu estou dentro desse contexto de Paulo. Por eu saber para onde ela foi, o meu coração se alegra. Aí ele disse, ó, aqueles que ignoram a verdade a respeito do que dormem, para que não fique triste como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles que morreram, os que dormem. Então minha mãe vai ressuscitar, o meu irmão vai ressuscitar, então eu tenho que me alegrar. Então, queridos, por isso que os que morrem em Cristo é assim. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que já morreram. Nós não vamos antes dele, não. E ele continua: porque o Senhor mesmo dará sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aí, olha só, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, grava isso, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina dizendo assim: portanto, console uns aos outros com essas palavras. Os que morreram em Cristo, eu vou morrer um dia, se Cristo não voltar antes, eu quero morrer em Cristo. Porque eu morrendo em Cristo, eu ressuscitarei primeiro. E se você também morrer em Cristo, você vai ressuscitar primeiro e vai chegar lá para estar eternamente com Cristo. Aleluias! Oh, glórias! Que você possa nesse dia parar um pouco. Se você ainda não se declarou
para o Senhor, não confessou o Senhor como o único Senhor e Salvador, que você possa estar fazendo isso hoje, porque se Cristo voltar, ou você vir a sua senha, chamar o seu nome, que você possa subir, estar lá esperando o dia do arrebatamento, ou melhor, do dia que Cristo vai voltar e você vai ressuscitar. Que Deus te abençoe, que nos abençoe com a graça e a paz dele. Terça-feira que vem estaremos de volta para louvor e glória do Senhor. Amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, às 19h30, desse mesmo aí no nosso canal do YouTube, o nosso culto é ao vivo, tá? É presencial e ao vivo, você está convidado. Se estiver aqui na região, vem participar conosco. Se você estiver mais distante, participe conosco online. E domingo às 18 horas, um cultão para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Pai, nos despede na tua graça e nos dê uma noite sob as tuas mãos santas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, tenham todos uma noite de muita paz, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula de hoje.